Meus amigos, boa noite. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos para buscarmos o alimento espiritual. E hoje nós temos a alegria de receber em nossa casa, pela primeira vez, o nosso amigo Ricardo Caixeta. Ele é da cidade de Guaraci e é presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, naquela cidade. E além das tarefas lá na Casa Espírita, o Ricardo tem viajado por toda a nossa região, aceitando o convite das casas espíritas para proferir palestras. E é com muita alegria que nós recebemos o Ricardo e o envolvemos já na nossa amizade, no nosso carinho, a fim de que ele também se sinta em casa. Então vamos ouvir o nosso amigo. Minhas amigas, muito boa noite a todos vocês. Para mim é uma alegria vir a esta casa no dia de hoje, atendendo ao convite do Divaldinho. Agradeço a recepção de todos aqui na casa e a oportunidade de aqui estar, de conhecer essa casa de serviços evangélicos, não é? Em que a doutrina espírita é ensinada junto do Evangelho, em que percebemos essas vibrações de fraternidade que no passado o Mestre fez um grande esforço para nos ensinar a trazer para o coração. E sempre me alegro quando compareço em casas espíritas que lembram o nome da Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que talvez depois do Mestre tenha sido o espírito de maior envergadura no campo do amor e da sabedoria que já esteve nessa terra. Então agradeço a presença de todos, a permissão dos dirigentes espirituais dessa casa para que estamos no dia de hoje. Vamos nesse momento elevar o pensamento então ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que acolha os nossos corações nessa noite, que possamos sentir as vibrações de harmonia e paz que dele provém como força sustentadora na vida neste planeta. Que cada um leve até ele pelo pensamento aquilo que buscam hoje nesta casa, as necessidades que trazem no ponto da jornada em que se encontram, para que ele possa auxiliá-los, que todos se sintam amparados por ele e por aqueles que o representam junto de nós. Que seja uma noite de alegria e de luz, pois é de luz que necessitamos em nossos caminhos. Que o Mestre também nos ajude a organizar os pensamentos para a reflexão da noite de hoje. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre uma temática que a doutrina espírita, de forma com muito, vamos dizer assim, acerto, muita profundidade nos mostrou acerca de como a vida humana avança, de como há tantas pessoas diferentes, com hábitos, costumes e capacidades de ação diferentes, alguns com defeitos, outros com virtudes, sempre misturado. O que será que a doutrina nos mostra sobre isso, né? Sobre o espírito humano, como somos todos nós na Terra? Qual seria a nossa destinação? Como entender as nossas fragilidades, as nossas imperfeições? Como entender a imperfeição dos outros que conosco caminham, não é? Que é um dos pontos mais complicados de nossa experiência humana nos relacionamentos, lidar com a fragilidade e a imperfeição do outro. Como entender a experiência do mal, quando um espírito se afasta tanto de um padrão ético e aprecia ferir, lesar, aprecia as experiências inferiores do egoísmo exagerado.
que a doutrina nos mostra sobre isso e o que Jesus nos ensinou sobre esse assunto? O mestre, mais de uma vez, nos trouxe uma frase que nos ajuda a mostrar a que ele veio. Pois as suas ações eram para muitas vezes chocantes e inesperadas, como Jesus acolhia os pecadores, aqueles que erravam naquela época. Muitos dos discípulos não entendiam aquele acolhimento, pois não era como se fazia, não era o tipo de recepção que eles encontravam no campo religioso da época, no judaísmo, em que viviam naquela cultura. E Jesus recebia a todos indistintamente, sobretudo aqueles mais afastados do divino, da harmonia com o Pai Celestial. Ao menos mais afastados do ponto de vista cultural daquela sociedade. Pois talvez os mais afastados mesmo eram aqueles que vestiam as túnicas de religiosos na época, os mais afastados de Deus, como Jesus muitas vezes ensinou. E aí, para tentar esclarecer isso aos discípulos, ele muitas vezes disse assim: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os que acertam, eu vim para os que estão errando, pois são esses que precisam de mim. Aqueles que estão afastados de Deus eram os que precisavam de Jesus. E era por isso que ele buscava pessoas imperfeitas e recebia a todos que o procuravam. No entanto, não é isso que a gente faz, não é? Quando aparece no nosso caminho alguém que quebra as expectativas da experiência humana, é uma pessoa difícil, complicada, ou uma pessoa que está padecendo os problemas do vício, ou uma pessoa muito egoísta, ou uma pessoa com transtornos do campo da mente, do sentimento. Qualquer pessoa que não seja capaz de oferecer ao outro, vamos dizer assim, um equilíbrio de troca, a gente já não recebe do mesmo jeito. Pessoas que lesam os costumes das sociedades, que não conseguem viver dentro das regras, muitas vezes banais que estabelecemos, a gente não recebe, a gente não aceita. Não é? Temos ainda muita dificuldade nessa pátria, por exemplo, para entender a existência de determinados grupos que nós dizemos minoritários, não é? Entender que eles são tão filhos de Deus como nós, eles são tão amados pelo alto como nós somos, e temos dificuldade de entender. Ainda padecemos de tantos preconceitos, não é? Quando aparece alguém que é de cor de pele diferente, você já muda o jeito de agir. Se aparece alguém com roupas indicando uma posição social muito baixa, você já modifica. Não é a mesma procedência, não é o mesmo jeito de falar. Se o bolso é raso demais, você fala de um jeito. Se é mais fundo, fala de outro. Então o ser humano vive tanto à base de aparência e tem tanta dificuldade de receber as pessoas do jeito que elas estão hoje, que esse ensino do Cristo é ainda hoje chocante. Ainda hoje, talvez nos chocássemos como Jesus procederia se estivesse encarnado. Pois aquelas pessoas que nós julgamos afastadas do alto, da luz, é com ele, é com essas pessoas que ele estaria, não é? Com toda certeza. Não encontraríamos Jesus nos templos suntuosos desse mundo, certamente não. Pois não o encontramos no dia que ele esteve aqui. Ele nunca entrou no templo de Jerusalém. Porque ele era o templo divino na terra. Não precisava de templo de pedra. E ele sabia muito bem o tipo de vibração que existia naquele templo de Jerusalém. Então ele escolheu o templo da natureza para ensinar. Se hoje ele estivesse aqui, talvez estivesse fazendo o mesmo. Junto de quem? Junto das pessoas que não conseguem se encaixar, das pessoas que não conseguem atender a determinados padrões de normalidade, que são apenas convenções humanas. Mas talvez seja tempo disso passar para nós. Pois quem de nós é normal? Quem de nós é tão ajustado,
tão aperfeiçoado que não poderia exigir do outro um padrão tão superior quanto deseja para si mesmo. Teríamos nós tão alto padrão de virtude para exigir dos outros também esse mesmo padrão de virtude que muitas vezes a gente faz? Não é? A resposta, cada um saberá dizer. Então, entendendo esse movimento, nós vamos encontrar na doutrina espírita um ensino que vai falar sobre a origem dos espíritos, que são os seres inteligentes da criação. Os espíritos, meus amigos, são criados, vai dizer a doutrina dos espíritos, numa condição igualitária, como ponto de partida da inteligência em desenvolvimento. Eles vão falar assim, para nosso entendimento, são criados simples e ignorantes. Mas isso é para o nosso entendimento, dentro da restrição da nossa linguagem. Mas entendam como criado em potência divina, mas que vai desenvolver essa potência a partir da experiência, material ou não material. Mas vai dizer também, criado nessa condição, traz nele em si um germe divino, uma semente divina, inalterável, inquebrantável, que nunca se perde e que com absoluta certeza vai frutificar. Porque nós viemos de Deus e a eternidade vai nos devolver a Deus. Então a doutrina vai dizer que, embora a criatura muitas vezes desvie num certo trecho de sua jornada das divinas leis, em algum momento ela vai voltar. E quando ela voltar, ela vai ajustar o que desajustou. E aí, quando você encontrá-la nesse momento, você vai ver alguém em franco esforço de redenção, virtuoso até. Mais adiante você verá um espírito purificado. Se nós pudéssemos consultar nesse momento a história espiritual de Maria de Nazaré, que é um espírito puro, nos longínquos anos, talvez muitos anos de sua jornada evolutiva, nós vamos encontrar em algum momento alguém que evoluía como nós evoluímos. Em algum momento alguém que cometia erros como nós cometemos, que trazia restrições como nós trazemos. Em alguém que talvez tenha até se afastado mais de um caminho de virtude do que nós julgamos possível. Mas isso não é o importante. O importante não é quanto você se afasta de Deus, mas quando você retorna a Ele. Porque quando você retorna a Ele, isso é plano de eternidade. E quando você se afasta dele, é só mais uma experiência que não deu certo e que vai se repetir. Quando Jesus olhava para nós, então, ele não via tempo perdido nem experiência desaproveitada. Ele via forças divinas desenvolvendo-se. É por isso que ele recebia os imperfeitos. Em verdade, ele recebia todas as pessoas do jeito que elas vinham até ele. Ele não fazia nenhum julgamento, nenhum apontamento, nada. Ele apenas as acolhia do jeito que vinham. Isso para nós é muito difícil, não é? Muito difícil. Quando aparece para nós pessoas que vivem vidas muito distantes do que nós julgamos ser o equilíbrio da vida, você já não recebe do mesmo jeito. Se aparece para você pessoas que são para você antipáticas, não recebe nem de perto do mesmo jeito que recebe as outras, não é? Mas Jesus já havia conseguido olhar além destas aparências transitórias da criatura em jornada evolutiva e ver um ser divino que estava evoluindo e que em breve daria frutos divinos. Então, quando nós vamos encontrar o Mestre recebendo Maria Madalena, nós vamos ver alguém que precisou vencer imensos desafios íntimos, obstáculos verdadeiros, para sair da sua cidade, do seu ponto em que se encontrava, para ir até Jesus. Não porque tinha medo de Jesus,
porque ela sentia, Madalena, uma vibração diferente quando ouvia falar do Messias, do Mestre. Mas ela sabia dos preconceitos religiosos daquela época. E, meus amigos, não sei se outras humanidades têm esse problema, mas essa humanidade desta terra de provas e expiações tem enfrentado imensos problemas para lidar com as expressões da sexualidade e, sobretudo, para lidar com a energia feminina na criação. É por isso que quase todas as sociedades humanas são massacrantes para as mulheres, até hoje. Naquela época, então, muito mais do que nós hoje temos aqui. E ela precisou vencer isso. Porque nós vamos encontrar na vida dela alguém, sim, que não vivia dentro do que aquela sociedade exigia. Mas ela não vivia porque ela não aceitava aqueles limites que eram impostos às mulheres. As mulheres naquela época não podiam estudar, não podiam se alfabetizar. Tudo o que fazia tinha que fazer com a presença ou com a autorização do homem da família, seja o irmão, seja o pai, seja o marido. Ela não podia andar na rua sozinha. Estava sempre castrada, tolhida em sua liberdade. Ela era colocada em plano inferior. E ela não entendia, porque ela trazia de outras encarnações uma inteligência muito desenvolvida e muito superior a muitos homens. E trouxe também, naquela encarnação, beleza física, junto de algumas potências espirituais que o tempo fez desabrochar. Então, dentro daquela riqueza que ela trazia, ela não entendia como que podiam colocar as mulheres naquela posição. Então, ela francamente se afasta dos costumes preconceituosos daquela sociedade. E nesse afastamento, ela percorre um caminho difícil. Um caminho em que a liberdade excedeu, em que ela não conseguiu encontrar harmonia. E ela rapidamente percebeu isso. Era uma mulher muito rica, que adquiriu grande riqueza. Ela recebia, sim, muitas pessoas em sua casa, não é? Tinha, sim, muitos amantes e vivia contrariamente a tudo que se esperava das mulheres na época. Confrontava os homens no campo da inteligência, não tinha medo, não. Mas ela, naquela vida toda que ela julgou para ela, positiva em algum momento, ela começou a sentir um vazio, uma falta interior, que ela não conseguia explicar do que se tratava. E dentro dessa experiência que vai, com o tempo, piorando, porque, meus amigos, toda vez quando a criatura percorre um caminho que começa a se afastar do plano divino, a vida vai depreciar. Lembra da promessa de Jesus da vida abundante? Vida abundante é vida com Deus, não com o Deus das religiões da terra, não é isso. Vida com o Deus que cria e mantém a vida no plano do amor incondicional. Afastado disso, a vida vai depreciar. Deprecia, vai piorando. E ela começou a perceber isso. Então, chegou num ponto da sua vida em que ainda era jovem, mas com o coração muito amargurado. Porque ela tinha todas aquelas experiências e não sentia nada. Aquela riqueza, obras de arte, não é? Música, muitos apetrechos vindos de lugares muito distantes do alto comércio na sua casa, um palacete, e nada mais atendia o seu coração. E aí ela, ouvindo falar do Messias, que atendia a todos, que amparava a todos, que fazia curas, ela começa a pensar, não, eu preciso ir até ele. Eu preciso procurá-lo. E ela tomou algum tempo para vencer os obstáculos dela própria, para sair da sua cidade, da sua vida, ir até Jesus. E quando ela adentra a casa de Simão Pedro, imaginem vocês o tipo de vibração que ela recebeu de todos que ali estavam, com exceção de Jesus. Se entrasse aqui, talvez agora, uma pessoa que nós julgamos sumamente inferior para o padrão moral dessa sociedade,
talvez que a gente julgue irrecuperável, verdadeiro foco de destruição. Se entrasse aqui agora, que tipo de vibração nós emitiríamos a essa pessoa? Não é? Entendimento, recepção, acolhimento? Não foi isso que ela recebeu de nenhum deles, que ali estavam, com exceção de Jesus. Imagine o que será que Simão Pedro não pensou quando ela adentrou a casa dele. Não é? Ele que tinha imensa dificuldade de entender qualquer pessoa que vivia fora dos costumes religiosos daquela época. Pensa bem, então, uma mulher vivendo como ela vivia. Então, vocês imaginem o que ele pensou naquela noite, não é? Mas o foco dela era Jesus. Ela só tinha olhos para ele. Então, talvez ela nem tenha captado aquelas vibrações. E aí o mestre a recebe. E no olhar ela sente que ele a acolhia. E ninguém tinha condição de confrontar Jesus. Então ele recebe e conversa com ela. E é nessa conversa que Jesus, ele não julga ela em nenhum ponto. Ele não vai dizer a ela da vida que ela estava vivendo, porque não precisava, ela sabia, né? Não havia necessidade. Mas Jesus vai orientar aquele coração que estava vazio, procurando, fazendo com que ela encontrasse em si mesma um ponto, uma força pela qual se conduzir, em que ela pudesse sair da imperfeição que a massacrava para um plano de mais harmonia de vida. E no diálogo que eles têm, Jesus faz a Madalena perceber que o que ela verdadeiramente buscava era amar. Era amar. E ela não conseguia. E aí Jesus faz a ela mostrar que ela orientava a vida dela daquele jeito por causa de um amor que ela não conseguia. Qual que era? O amor da mãe. Porque o grande sonho dela era ser mãe. E ela não tinha como ter filhos. Então é como se ela desviasse a vida dela naquela frustração íntima para qualquer outra coisa, tentando tapar aquele buraco. Não conseguiu, não é? E aí Jesus mostrou a ela aquilo que ela já sabia, mas que talvez não tivesse percebendo. Mas mostrou a ela também dizendo, mas Maria, Madalena, não é necessário ter filhos do próprio ventre para amá-los como mãe. Quantos há desamparados, perdidos nessa terra, necessitados do amor de uma mãe? E aí ela então começa a entender que poderia amar como mãe, embora estivesse na condição da infertilidade. E gradualmente, então, ela vai se ajustando a outras vibrações. E aquela que era tida como a prostituta, como a meretriz, como a mulher de vida infame, começa a se modificar. Gradualmente. Por quê? Porque Jesus não a recebeu como meretriz, como mulher de vida infame, como prostituta. Ele recebeu ela como uma pessoa, como um espírito imortal que estava com uma dificuldade própria de encontrar paz para si mesmo, no ponto em que estava da jornada. Sabe por quê, meus amigos? Nós não precisamos chegar lá no final da jornada como espírito puro para ter paz, não. Paz é dádiva de Deus em qualquer momento da jornada, para aquele que busca aprimorar-se. E ela não estava conseguindo, não é? Então Jesus conduziu ela e falou, aqui, é aqui. Só que ele fez até ali. Depois caberia a ela seguir o que ele havia orientado. Não é? Então era assim que ele procedia. Ele não via ninguém como irrecuperável. Ele não via ninguém como perdido para sempre. Ele só via alguém que estava em dificuldade e que tomaria um certo tempo para se recuperar. Mas se recuperaria. E aí muitos vão dizer assim, não, mas eu conheço um monte de gente que vai de mal a pior até o final da encarnação. E aí a doutrina vai dizer assim, mas e depois? Morreu, acabou? Não. Continua vivo aquele espírito. E ele pode continuar piorando no mundo espiritual, piorando na próxima encarnação, e na próxima, e de repente ele melhora. Porque Jesus ele não aguarda com ansiedade nada. Ele aguardava o tempo de Deus para cada um. O olhar dele era diferente.
E creio eu, meus amigos, que sem abrir o nosso entendimento para isso, é muito difícil seguir os passos de Jesus quando ele nos recomendava o amor incondicional. Porque amor incondicional é amor em plano de eternidade. Não é amor dentro de expectativas temporárias da existência humana. Se você estiver esperando receber alguma coisa, não vai alcançar amor incondicional, não é? Amor incondicional é uma força que só se doa, pois ela reverbera a fonte criadora, que só dá. Se nós estamos aguardando receber alguma coisa, o nosso amor ainda vai com faixa de imperfeição. Então, ele ainda não é incondicional. O que quer dizer? Quer dizer que pode acontecer alguma coisa naquele relacionamento, naquela experiência, que vai esfriar o amor. Porque ele tem condições. Mas isso é conosco. Todos nós estamos nesse nível ainda. E vamos ficar nele por talvez muitos anos. Mas o esforço é estendê-lo. Dia a dia. Estendê-lo. E quando você faz isso, aí você começa a se abrir para as pessoas que sofrem. Para as pessoas que vivem vidas perturbadoras aos olhos humanos. E eu pergunto a vocês, quem é que não vive uma vida perturbadora? Quem é que não tem um monte de fantasma guardado aí dentro, né? Emmanuel, certa vez, disse a Franciscano Xavier, porque o Chico tinha um hábito periódico de fazer visita às unidades penitenciárias, né? E ele disse assim, olha, Chico, a diferença entre nós e eles que estão presos é que nós ainda não fomos descobertos. É só isso. Eles já foram. Porque se nós fôssemos descobertos pelas autoridades judiciárias do mundo, estávamos lá junto deles. E eu não tenho dúvida disso, de minha parte. Cada um veja da sua parte. Porque quantas vezes a misericórdia de Deus não nos cobra pelos nossos erros, aguardando o tempo do nosso desabrochar. Não é assim? De repente ela cobra. Então, se nós fôssemos descobertos no que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente vibra nesse momento, estava todo mundo na penitenciária. Foi isso que Emmanuel quis dizer a Chico. E Jesus sabia disso. Ele sabia que os espíritos eram imperfeitos. Não há espíritos perfeitos nessa terra encarnados. Porque essa terra não é ainda de espíritos perfeitos. Mas todos vão ficar, em algum momento, perfeitos. Não é? Quando Jesus recebe, por exemplo, a mulher apanhada em adultério, na praça, e ele estava nesse momento num lugar público de alta circulação, que era o átrio do templo, né, uma área de circulação, foi onde Jesus derrubou depois a mesa dos mercadores, né, naquela localidade. E ali passava sempre muita gente, e era próximo de onde ficava a Torre Antônia, onde os romanos se aquartelavam, né, as forças militares dos romanos. E aí, naquele dia, Jesus estava ensinando no templo com seus discípulos e muitos outros que o acompanhavam. E alguns fariseus, não é? Que não tinham muita afinidade com Jesus, queriam, de algum modo, criar um problema para ele. Leva até ele uma mulher apanhada em adultério. E diz a ela, olha aqui, ó, você que se diz mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei de Moisés que elas precisam ser apedrejadas, lapidadas em praça pública. O que você diz? Foi isso que fizeram a pergunta para ele. E aí, talvez a primeira pergunta que Jesus fez foi: trouxeram a mulher apanhada no adultério. E o homem? Ele não veio. Porque se você apanhou em flagrante, em adultério, deve ter algum outro personagem nesse adultério, não é? E cadê? Não veio. Não veio. Nem sei se tem notícia de homens condenados por adultério naquela cultura e lapidados. Mas de mulheres, ter certeza vão encontrar. Percebem o nosso problema das medidas com pesos variados? Não é? E Jesus então responde, modificando para tempo afora todas as nossas noções de pena, de pecado, de punição.
quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não falou que o adultério estava certo. Ele não falou que pode fazer o que quiser, que não tem problema. Ele não foi rigorista, falou, não, vamos apedrejar e é já, nós vamos pegar essas pedras aqui. Nada disso. Não confrontou a antiga lei, mas também não abonou a postura daquela mulher. Ele simplesmente colocou uma força divina, porque é uma força que age em nossas consciências. Qual de nós pode se dizer juiz da consciência alheia? Não tem. Não tem. Foi o que ele disse. Porque naquela praça, o único sem pecado era ele. Não tinha nenhum outro. E vai dizer o evangelista João, quando Jesus falou, João disse assim, começaram então a sair da presença dele, dos mais velhos para os mais novos. Né? Porque se você viveu mais tempo numa terra de provas e expiações, você tem bem mais pecado do que os que viveu menos tempo. Mas é só por uma questão etária de tempo. Porque se você teve mais tempo de viver aqui, você também se errou mais. Não é? Porque é o que a gente faz aqui, a gente erra para depois acertar. E aí saíram os mais velhos, depois os mais novos. E ficou Jesus com a mulher. E aí Jesus diz a ela assim, mulher, onde é que estão os teus acusadores? E ela diz, foram embora, não tem ninguém. E aí então ele encerra o diálogo dizendo assim a ela, pois bem, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porque ele era o único que tinha condição de julgá-la por ser puro. E o que ele escolheu fazer? Não julgá-la. Porque não precisa. Ela sabia que estava errada. A nossa consciência nunca trai a lei divina que mora em nós, meus amigos. Não precisa de nenhum espírito puro julgando nem catalogando a vida de ninguém para aplicar penas, porque a consciência já faz esse trabalho automaticamente. Não é? Se Jesus não julgava, por que nós o fazemos? E aí esse ensinamento ele realmente é extenso mesmo. Porque a doutrina vai estender, vai dizer, não, mas não é para julgar ninguém em momento algum. Você pode discernir, saber o que é certo, o que é errado, orientar, mas julgar, condenar, não temos nenhuma condição moral de fazê-lo. Nenhuma. Não é? E, no entanto, a gente faz quase todo dia, né? Quase todo dia. Né? Ainda mais quando a gente encontra com as pessoas em locais públicos. Menina, né? Começa com a menina. Você não sabe o que o fulano fez. E aí a outra fala, me conta. E vai aquela coisa, né? Não é? Quantas vezes não acontece? E aí vai, para os espectadores, vai parecer uma conversa banal. Mas, na verdade, quando você começa assim, menina, você não sabe... É um plano de julgamento. Porque você já fez juízo daquela pessoa. Você já está taxando ela de alguma coisa. Não é? Não é? Você colheu as provas? Você analisou o caso? Você ouviu a parte contrária? Não. Mas você já estabeleceu o juízo sobre a questão daquela pessoa. E aí vai dizer a psicologia, vai dizer os estudos, talvez da psicanálise, não é? Que quando o ego julga o outro num ponto, ele, na verdade, está transferindo de si mesmo a imperfeição que ele tem e não conseguiu lidar para o outro. Para não ter que lidar com ela. Não é? Então, quando nós estamos muito ocupados com um determinado problema na vida do outro, é porque é você que está com o problema. É você que tem aquela imperfeição. Tanto tem, que é a única coisa que você vê nos outros. E, às vezes, o outro nem tem aquilo, mas você está vendo. Por quê? Porque é reverberação de si mesmo. Não é? E Jesus orientou não fazer nada disso, porque se nesse momento a nossa memória abarcasse as nossas experiências do passado, não precisa nem ir na última encarnação, não, pode ser só dessa. Você ia ver um monte de vezes que você cometeu erros similares, que você estava naquela mesma condição de errante,
E agora você é juiz? Como é que mudou? Não é? É por isso que temos, meus amigos, ter muita atenção com essas procedências, porque elas desviam o foco da nossa experiência. Elas desviam as forças evolutivas. Porque muitas vezes a gente fica a vida inteira tomando esse caminho e quando você vê, não realizou nada em si mesmo. Não realizou nada. E ainda fez inimigos, né? Porque quando nós julgamos os outros, você cria antipatias. Mas fiquemos assim com essa noção que é inquietante de Jesus. Todos são recuperáveis, todos são divinos, todos merecem ser amados do jeito que estão hoje. Nós não devemos exigir de ninguém algo que aquela pessoa ainda não tem como oferecer. Mais adiante, talvez ela tenha. Hoje não tem, então você não exige. Era assim que ele procedia. E, curiosamente, procedendo assim, você estimula a evolução dessa pessoa. Ela vai mais rápido. Quando procedemos o contrário disso, fazendo exigências, fazendo juízos, fazendo condenações, sem surpresa nossa, você acaba carregando aquela pessoa de energias que dificultam para ela superar aquele problema. Não é? Quando a gente tem na família, por exemplo, pessoas complicadas, filhos que têm problemas aqui, problemas acolá. Se você julga demais, condena e é opressivo como pai ou mãe, você vai piorar a situação do filho. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Agora, se você usa de uma força de amor sóbria, que chama aquela pessoa à dignidade de si mesma, aí o efeito é bem diferente. Bem diferente. Mas para vermos, meus amigos, quanto vai o amparo divino aos que pecam e erram, vou lembrar a vocês, para encaminharmos para o final, uma experiência da vida de Judas Iscariotes. Aquele que, por sua precipitação, levou Jesus à condenação e à cruz. Veja o erro que ele cometeu, não é? Isso é tão forte que até hoje, salvo engano da memória, da cultura da terra, tem gente que quando chega na época da Páscoa faz aquele negócio de malhar Judas, não é? Coloca o fulano lá que está 2000 anos atrasado e já evoluiu e briga com ele, bate nele, né? Tem até vídeos, procurem que você vai ver. Eu não sei se a gente chora ou se a gente ri do que vemos, né? Mas isso existe. Por que você está fazendo isso? Ah, porque ele pôs Jesus na cruz. Ah, é mesmo? É. E será que você não estava lá com aquele povo dizendo solta Barrabás e põe Jesus na cruz? Eu não posso falar de mim, não é? Não tenho certeza. Mas esse relato da experiência da consciência de Judas. Porque Judas, depois do que fez com Jesus e percebeu o que havia acontecido, porque ele também foi enganado, não era o que ele desejava, aquele desfecho. Ele sente assim, tão mal por ter provocado aquilo na vida de Jesus, porque ele amava Jesus, tão mal que ele não consegue lidar com aquela experiência e tira a própria vida. Ele tira a própria vida. E nós sabemos, a doutrina explica muito bem, as dificuldades muito grandes que aquele que tira a própria vida encontra na sua experiência espiritual. E ele as encontrou, não é? E é nessa condição que nós vamos localizar Judas. Esse relato está no livro Momento de Ouro, de Francisco Cândido Xavier, é de Maria Dolores. Ela vai dizer assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz.
Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da própria mãe, da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida. Maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo de frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Maria de Nazaré buscou Judas nas regiões de dor e sofrimento que ele criou para si mesmo. Ela que sofreu a maior dor da sua experiência nessa terra, que foi perder o filho que mais amava. E o causador dessa dor foi Judas. E o que ela faz? No plano espiritual, vai até ele ajudá-lo a se reerguer. Porque quem ama verdadeiramente busca os que estão mais afastados de Deus e aguarda o seu retorno. E Judas já retornou. Quando é que nós retornamos?